Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemos nele. É com muita alegria que estamos aqui com você nesta manhã de domingo, mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Queremos deixar bem claro para você que aqui ensinamos a palavra de Deus. E é importante que você ouça a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, você será cada dia mais abençoado. E nesse mês de setembro, iremos iniciar uma série de lições sobre a presença de Deus. E hoje falaremos especificamente sobre um grande risco de se perder essa presença. Olha, querido, no mundo que nós estamos vivendo, é importantíssimo caminharmos com o Senhor e aprendermos dele e vivermos com ele. Por isso é importante que você ouça essa lição, que você divulgue essa lição. E daqui a pouco a nossa irmã, a pastora Maria Barbosa, estará falando sobre isso. Mas antes eu quero deixar um grande abraço para o meu pastor, o pastor Ivan Lemos, para a minha pastora, a pastora Márcia Lemos, são os nossos pastores das igrejas de Mission, aos outros pastores, demais pastores da igreja de Mission, aos obreiros, diáconos, levitas e todos os membros da igreja de Mission, e também a você que está aqui conosco nessa manhã de domingo. É importante a sua presença, é importante que você assista, é importante que você compartilhe, que você curta, deixe seu like aí e também que você se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso canal. É importantíssimo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E estamos aqui a cada domingo. E esse domingo é um domingo especial, é domingo em que estaremos reunidos em nossas igrejas para ministrarmos a ceia do Senhor. Ali no Engenho Novo, no Recreio dos Bandeirantes e em Nova Friburgo. Você viu os nossos endereços? Então esteja conosco em uma dessas igrejas e participe da mesa do Senhor hoje à noite. Não deixe de ir, você será muito bem recebido e com grande alegria nos nossos corações. Queremos agora orar por você e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Meu Deus, meu Pai, nesta manhã, queremos agradecer o privilégio de estarmos aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que Teu Espírito ajude-nos a entender mais e mais sobre a Tua Palavra. E abençoe, Deus, a cada vida que está aqui. Que toda a sorte de bênção alcance, ó Deus, muitas vidas neste dia. Ó Pai, que possamos ter um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pastor Maria Barbosa, Deus lhe abençoe.
Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, querido. Glória a Deus por esse dia. Obrigada pela sua presença aqui na nossa EBD Online. Que o Senhor te abençoe ricamente. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Querido, você nessa manhã que está conosco aqui, nós vamos começar hoje, com a graça de Deus e a ajuda do amado Espírito Santo, a série A Presença de Deus. Vamos falar nesses domingos agora de setembro, com a ajuda do Senhor, sobre a presença de Deus. O que é a presença de Deus, né? Os aspectos da presença de Deus. Por que perdemos muitas vezes a presença de Deus? E o que a presença de Deus traz, né? Como hoje nós, a igreja do Senhor, vive, de que forma a presença de Deus se manifesta nas nossas vidas. Então, eu convido você a distribuir esse link para muitas pessoas, para abençoar vidas, e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Então a gente vai começar hoje sobre essa série, A Presença de Deus. Eu quero pensar com você que a presença de Deus é a vida do próprio Deus. Então, quando a gente está falando sobre a presença de Deus, a gente está falando do próprio Deus presente e mais do próprio Deus se manifestando. A presença de Deus tem a ver com manifestação de Deus, tem a ver com habitação de Deus. E nós vamos discorrer aí nesses 4 domingos sobre essa questão. E eu quero hoje pensar um pouco com você sobre os aspectos da presença de Deus, porque eu quero que você entenda que a presença de Deus ela tem vários aspectos, todos eles nos envolvem, e há um aspecto maior que Deus quer que eu e você, que temos Jesus na nossa vida, que somos nascidos de novo, possamos provar desse 4º aspecto que eu vou falar já já. Então, durante essa série, a gente vai falar sobre a perda da presença de Deus. Muitas vezes Deus não se manifesta mais. Nós vamos ver por que isso, nós vamos ver hoje. Por que muitas vezes Deus para de se manifestar, né? E nas próximas aulas, a gente vai ver sobre viver na presença de Deus. A gente vai ver sobre Jesus habitando entre nós. O que é isso no sentido da presença de Deus? E o que Ele deixou de habitação para as nossas vidas. Quem passou a morar em nós? O Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso aqui nesses próximos domingos, então não perca, tá bom? A nossa aula é curta e é com a graça de Deus que nós vamos começar. Vamos lá? Então, presença de Deus. Então a gente viu que a presença de Deus é a vida do próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus em nós. Eu quero pensar com você sobre 4 aspectos da presença de Deus. O primeiro aspecto, anota aí, viu? O primeiro aspecto da presença de Deus precisa ser entendido a partir da onipresença de Deus. Você sabe que Deus é onipresente. E o que é onipresente? Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é onipresente, ele está presente. Então Deus não manda representante, Deus está lá, em todos os lugares, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Salmos 139, vamos ver isso. Olha que esse aspecto aqui da presença de Deus, considerando a onipresença. Salmos 139, versículos de 7 a 12. Diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amados, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Ele é o Criador. Então, de acordo sobre o aspecto da presença de Deus, da onipresença de Deus, Deus realmente está em todos os lugares. Esse é o primeiro aspecto da presença. Então, você vê a glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está falando sobre a presença de Deus, sobre a vida de Deus ordenada sobre tudo. Isso é o aspecto da onipresença de Deus. O segundo aspecto, esse é geral, todo mundo vê a glória de Deus em todos os lugares, né? Só não vê quem não quer. Segundo aspecto da presença de Deus, ela precisa ser entendida a partir da morada no céu. A Bíblia diz que Deus está no céu. Então Deus é onipresente,
Ele está em todos os lugares, a presença dele está em todos os lugares, mas a presença dele também está no céu, porque ele mora no céu. Olha o que a Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, diz assim: 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então há uma morada celestial, uma morada no céu, que Deus está lá. Deus também está lá, Deus está presente. Então é a presença no aspecto da morada no céu. O terceiro aspecto da morada, e agora vai chegando para perto de nós, para uma coisa mais individualizada. O terceiro aspecto, a presença de Deus, precisa ser entendida a partir da presença de Deus conosco todos os dias na nossa vida. Deus garantiu isso através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus 28, versículo 20, parte B, Mateus 28, 20b, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É o próprio Senhor Jesus dizendo. Então a Bíblia garante que Jesus estaria conosco. Ele está conosco, é o que a Bíblia diz. Então a presença de Deus conosco. Deus conosco, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nome de Jesus é Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. É esse aspecto de Deus vir estar conosco aqui, através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Mateus 18, 20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Então, é a presença de Deus conosco. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, esse aspecto da presença de Deus é Deus conosco, é a companhia de Deus conosco. Nós temos a companhia de Deus. Então, nós vimos que o primeiro aspecto é o aspecto da onipresença. Deus, a glória de Deus em todo lugar. A presença de Deus manifesta. O segundo aspecto é a morada de Deus no céu. O terceiro aspecto é a companhia de Deus conosco. Deus estando conosco. E o quarto aspecto, e é esse que nós vamos tratar nessa série. O quarto aspecto da presença de Deus precisa ser entendido a partir da comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus. O que é comunhão? É ter tudo em comum. Diga aí comigo, comunhão é ter tudo em comum. Sabe? Deus quer que a gente entenda que a presença de Deus pode ser muito mais intensa do que eu vejo na criação, do que eu sei que Ele está no céu, do que eu tenho certeza que Ele está conosco. A presença de Deus, ela precisa ser entendida do ponto de uma comunhão com o Senhor. É você se aproximando de Deus agora. Até agora, Deus se aproxima de nós através da criação, através de receber-nos no céu, através dele estar conosco. Mas agora, esse quarto aspecto fala de eu ter comunhão com Deus. E então a presença de Deus virá sobre mim de uma forma poderosa. Aleluia! Deus deseja que nós estejamos no quarto aspecto, o aspecto da comunhão com Deus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 116, versículo 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. É quando você entra nessa presença e você prova de Deus na sua vida. Você está pronto? Deus deseja que nós tenhamos a iniciativa de buscá-lo, buscar a presença dele para vivermos em comunhão com ele. O primeiro passo foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos falar isso domingo que vem. Jesus veio até nós com o objetivo de tornar esse quarto aspecto real, comunhão conosco. E agora nós precisamos, porque ele já fez a parte dele, agora é a nossa vez de nós irmos para ter comunhão com Deus. Jesus trouxe o privilégio da presença de Deus na nossa vida. Ele nos garantiu que nós podemos ter comunhão com Deus sem restrições. O livro de Hebreus diz, então, e vai e entra com ousadia na presença de Deus, porque o Senhor já te deu esse privilégio. Agora nós precisamos querer isso, sabe? Esse quarto aspecto da comunhão depende da nossa iniciativa, porque a de Deus ele já tomou. Como você tem tido iniciativa para buscar essa comunhão com a presença de Deus?
A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus já abriu o chamado através de Jesus. Agora a nossa parte é desejar essa comunhão. Você deseja essa comunhão? A comunhão com Deus mantém a presença de Deus viva, ativa. Uma coisa é eu ver Deus nas coisas. Deus criou todas as coisas. Que lindo, a glória de Deus. Outra coisa é eu saber que Deus mora no céu. Outra coisa é eu saber que Deus está conosco. Outra coisa é eu ter comunhão com Deus e provar da presença manifesta de Deus. É a Shekinah de Deus. E o que essa palavra Shekinah significa glória manifesta, habitação de Deus em nós. Não basta que Deus esteja em nós, Ele precisa manifestar a sua glória em nós. Isso é presença ativa. Você quer a presença ativa de Deus? Eu posso ouvir aleluia, glória a Deus. Então essa é a nossa maior necessidade. Vamos pensar sobre isso. Quando pensamos sobre a glória manifesta de Deus, nós estamos falando sobre refrigério que vem da presença de Deus. Estamos falando sobre esperança, onde não há esperança. A presença de Deus traz um raio de esperança sobre nós. A presença de Deus traz alegria. Nós lemos isso aqui. A presença de Deus traz razão para viver. Quando nós já não temos nenhuma razão, então nós temos a razão de viver, que é a presença de Deus. A presença de Deus nos permite estar de pé. Sem a presença de Deus, nós não podemos garantir isso. Não podemos garantir refrigério. Não podemos garantir esperança, alegria, razão de viver. Não podemos estar de pé sem a presença de Deus. E nós vamos pensar hoje, nessa primeira aula dessa série, essa presença poderosa. Nós vamos entrar nas coisas, nos grandes feitos que Deus vai fazer quando a presença dele é manifesta. Mas antes de entrar nisso, e essa será a segunda aula, essa primeira aula hoje, será que nós estamos perdendo a presença de Deus? Será que estamos deixando ir embora a presença ativa de Deus? Que Deus está conosco é fato, sabe? Mas será que a presença de Deus está sendo manifesta nas nossas vidas? E talvez você me pergunte assim, então irmã, o que nos faz perder a presença de Deus? Há uma coisa que faz com que a presença de Deus não se manifeste mais, que faz com que Deus praticamente extingua a sua ação. E essa coisa chama-se pecado. E eu preciso falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre o poder da presença de Deus, mas, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é nos arrepender para provar a real presença manifesta de Deus. Então, se há uma coisa, e hoje eu quero falar sobre isso, sobre o pecado é a única coisa que faz com que a presença manifesta de Deus seja perdida. O que é pecado? Você pode estar me perguntando assim, pecado é matar, roubar, prostituir, adulterar. Será que só isso que é pecado? Eu quero ter uma definição de pecado aqui com você, muito mais generalizada do que você imagina. Pecado é a prática daquilo que está contrário à vontade de Deus manifesta na sua palavra. Tudo aquilo que está oposto ao que a Bíblia diz é pecado. Desde uma coisa mais simples até uma coisa muito grande, segundo o nosso julgamento, é pecado. Se está em desacordo com a palavra de Deus, então é pecado. E a presença de Deus não pode se manifestar onde há pecado. Isso é muito grave. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, não extingais o Espírito. Sabe o que é extinguir? Apagar, abafar, sufocar, neutralizar. Como que eu neutralizo o Espírito? Através do pecado. São pecados. Às vezes a gente acha que pecado são coisas muito grandes, né, irmãos? Eu quero dizer a você que as pequenas raposinhas danificam a vinha. Sabe o que é isso? A vinha fala da alegria, da presença de Deus. Então os pequenos pecados, as pequenas raposinhas vão minando a presença de Deus de forma que ela é neutralizada. Que Deus nos ajude a não consentirmos pequenos
médios ou grandes pecados. Que possamos nos afastar de tudo aquilo que está contrário à vontade de Deus. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Olha, amados, olha o que a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então eu perco a presença manifesta. Deus está comigo? Sim, Ele me livra, Ele me guarda, mas eu não tenho mais a presença manifesta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu perdi a presença manifesta, perdi a revelação de Deus, perdi as maravilhas de Deus na minha vida. E agora sou eu só, é o homem, é o nosso raciocínio. Isso não serve para nada. Porque por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha influência, nós não podemos mudar a nossa vida. Só Deus pode fazer isso. A presença manifesta de Deus. Aleluia. Amados, o pecado é tão sério que uma coisa que parecia muito simples para o povo, eu vou dar um exemplo aqui para você, fez o povo se arrebentar por causa do pecado. Tá lembrando? Quando Josué é derrotado numa guerra que era para ser uma lutinha besta na cidade de Ai, ele manda poucos homens, porque o exército de Ai era tão pequeno que ele disse: gente, vai lá pouca gente, que isso aí, ó, sopa no mel. Vamos ganhar essa guerra. O problema é que você pode ter uma unção poderosa de Deus na sua vida. O poder de Deus pode estar sobre você. Mas se você consentir o pecado, tudo isso vai embora. E a vitória não vem. A derrota, ela está às portas. Infelizmente, o pecado faz a presença de Deus ser neutralizada. Olha o que a Bíblia diz em Josué, capítulo 7, versículo 10 a 12. Eu preciso que você pense comigo hoje. Como que nós podemos impedir que o pecado neutralize a ação de Deus viva na nossa vida? Nós precisamos romper com aquilo que não agrada a Deus. Você está disposto? Bote uma amém aí para mim. Você está disposto? Você está disposto a romper com aquilo que não agrada a Deus? Pois então se prepare, porque quando você romper com tudo que não agrada a Deus, se prepare para provar a presença manifesta de Deus na sua vida. Aleluia! E aí você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus vai falar com você. Deus vai te conduzir. Deus vai te orientar. Deus vai abrir portas. Deus vai te abençoar por causa da presença manifesta. Porque você rompeu com o pecado. E eu disse que a única coisa que neutraliza a ação de Deus é o pecado. Olha o que diz aqui, Josué, capítulo 7, versículos de 10 a 12. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué estava arrasado. Josué tinha acabado de ganhar uma guerra linda. E agora ele foi para uma segunda e ele perde. E ele ficou arrasado. E ele se prostra, ele chora. O que aconteceu, Deus? O que houve? Né? E o Senhor falou: levanta, Josué. Você acha que minha presença não está com você? Eu estou só aqui. Eu não pude manifestar a minha presença nessa guerra. Nessa segunda guerra. Porque há pecado no meio do povo. Olha aqui, ó, Israel pecou. E até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram o anátema. O anátema é aquilo que é amaldiçoado. E também furtaram. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto serão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha isso aqui, vamos lá. O Senhor está falando para Josué: Josué, vocês fizeram errado, vocês mentiram, vocês roubaram, vocês fizeram o que estava contrário ao que eu mandei. Lembra que eu falei que pecado é tudo que está contrário à palavra? Deus dá uma orientação, o povo faz diferente e eles perdem a guerra. E Deus falou: olha, enquanto vocês ficarem tolerando o pecado no meio de vocês, eu não tô mais com vocês. Eu tô fora. Fui. Basicamente é isso. Deus não age. E aí você talvez me pergunte: mas eu conheço gente que peca, que faz, acontece e é ungido. É mesmo? Ou aquilo ali é tudo da cabeça da pessoa, é tudo mental, é produzido pela mente humana? Já pensou em indução? Já pensou em táticas de indução para fazer as pessoas chorarem? Isso você pode aprender num curso. Mas a glória de Deus não é tática nem estratégia. A glória de Deus é real e ela é transformadora. Aleluia. Sabe?
E aí Deus fala para Josué, vocês toleraram o anátema. O que é o anátema? Aquilo que Deus disse que era maldito. Deus falou, isso aí é maldição, não traz isso. E o povo foi lá e teimou e trouxe, porque o olho foi grande demais. Muitas vezes, irmãos, a nossa impaciência para esperar a vitória de Deus, para esperar Deus trazer para nós, para esperar a direção de Deus, nos faz fazer alianças erradas, tomar decisões erradas. E isso é pecado. E a glória de Deus não pode se manifestar. Cuidado com a mentira, cuidado com a falsidade, cuidado de dizer uma coisa na frente da pessoa e outra por trás. Deus está vendo, a glória de Deus vai embora. E se a glória de Deus for embora, o milagre não vem, a bênção não chega e as coisas são produzidas pela vontade do homem. Josué foi advertido e ele falou, você não sabe não? Então você toma uma ação. E a Bíblia diz, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Josué manda separar quem fez isso, descobre, porque Deus revela, descobriram quem fez e a Bíblia diz que a terra rachou e aquele povo foi todo comido pela terra, foi sufocado, foram enterrados vivos porque eles pecaram contra Deus. Isso é muito sério. E a glória de Deus só pode se manifestar onde há arrependimento. Se não há arrependimento, se há pecado, se há dureza de coração, escreva o que eu estou lhe dizendo. A glória de Deus está longe daquele lugar. Temos que pensar nisso. A Bíblia diz assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora pensa nesse versículo. Se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? Já pensou nisso? É muito grave. Precisamos nos arrepender. Eu posso ouvir aleluia? Isso é muito sério. O pecado enfraquece as nossas vidas, rouba a nossa comunhão com Deus e retira a autoridade da igreja. Você que é líder, você que é liderado, escute, a mentira, um peso e duas medidas, vida dupla, falsidade, críticas desnecessárias, fazem com que a manifestação de Deus cesse e então entram somente as obras dos homens e isso não transforma. A igreja acaba. A igreja se esvazia, a sua vida fica vazia por causa do pecado. Vamos mudar isso, irmãos? Vamos mudar isso. Vamos mudar as nossas palavras. Vamos mudar as nossas atitudes. Vamos mudar a nossa forma de relacionar com as pessoas. Vamos trazer santidade para nós, porque junto com ela, esse concerto com Deus, a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida. Aleluia! Sem a presença de Deus, não haverá salvação. Você prega, as pessoas não se convertem. Não há alegria no meio da igreja. Os louvores são só músicas, e música mexe muito com a emoção, mas não transforma nem liberta. Mas o louvor, a adoração, onde a glória de Deus está manifesta, essa liberta, aleluia. Então isso liberta. Pregações sem poder, pregações como um conto de fadas, não tem poder. Tem até beleza, mas não tem poder. São engraçadas, mas não tem poder. A pregação, a verdade que liberta, é a verdade falada de acordo com a glória de Deus presente. A palavra de Deus revelada por Deus. Essa transforma. Essa quebra o coração mais duro. Aquela pessoa mais dura, aquela pessoa pior que você conhece. Quando a palavra vem revelada, quando ela desce debaixo da presença manifesta de Deus, meu irmão, não tem coração que aguente. Os corações se quebram. Então, eu e você precisamos dessa glória na nossa vida, dessa presença na nossa vida. Vamos nos arrepender das pequenas coisas, das grandes coisas. Vamos romper com aquilo que neutraliza a presença de Deus. Vamos trazer a glória de Deus para dentro da nossa casa. Você está pronto para isso? Vamos trazer. Amados, a Bíblia diz que Davi tinha que transportar a arca de Deus. Você lembra dessa história? A Bíblia diz que Davi tentou transportar, não deu certo, porque ele fez lá diferente. Enfim. Ele tentou transportar, mas não conseguiu, né? E aí a Bíblia diz que ele ficou, como é que ele ia fazer? E tinha a casa de Obed-Edom, que pelos historiadores seria um levita, possivelmente um levita. E aí a Bíblia diz que Davi deixou a arca na casa desse levita Obed-Edom e a arca ficou lá um tempo. E o que a Bíblia registra é que esse homem foi tão zeloso e tão cuidadoso pela arca. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa dele tremendamente naquele período que a arca ficou lá. Traz pra mim aqui, ó. A arca simboliza a presença de Deus. Quando eu e você zelamos pela presença de Deus, quando eu e você cuidamos para não perder a glória manifesta de Deus na nossa vida, a Bíblia diz
que nós e a nossa casa seremos tremendamente abençoados, porque nós zelamos pela presença de Deus na nossa vida. Você tem zelado por isso. Aleluia! Obed-Edom, um levita, uma pessoa que trabalhava no templo. Talvez não fosse nem conhecido muito bem, mas ele guardou a arca e ele soube como fazer. A presença de Deus. Você tem zelado pela presença de Deus na sua vida, querido. Deus espera isso. O que eu faço para eu romper com o pecado? O que eu faço, irmã? Talvez você me pergunte. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos pequenos pecados, pessoas que estão presas, pessoas que vivem mentindo. Tudo que fala tem uma mentirinha no meio. Pessoas que não são honestas, pessoas que tratam você sorrindo e por trás estão falando mal de você, pessoas que dividem grupos, pessoas que são extremamente mal educadas e distratam as pessoas. Isso é pecado, porque a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar um com o outro cordialmente. Entende, irmão? Nós precisamos romper com esses pequenos pecados, pecados maiores, prostituição, pecados de pornografia, crentes que têm vídeos de pornografia, que assistem vídeos de pornografia, conversinhas maliciosas no WhatsApp. Nós temos que romper com tudo isso, porque Deus espera que trazer sobre nós a glória dele, mas para ele fazer isso, eu preciso romper com o pecado. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para reatar a minha comunhão com Deus e ver a presença de Deus manifesta em mim é me arrepender. É preciso arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Vou trazer para nós mudança de atitude. Você estava numa direção, mas você se arrepende, então você vai para outra direção. Você está preparado para isso? Isso é arrependimento. É quando você rompe com aquilo que você estava fazendo, com aquilo que você estava dizendo, com aquela forma de pensar, e você diz: agora minha atitude é outra, meu pensamento é outro e as minhas obras são outras. Você está pronto. Quando você faz isso, você está abrindo as portas para a presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 33, verso 3, parte B, diz assim: Deus falando com o povo. Deus falou para o povo: olha, vocês são extremamente teimosos, vocês estão em pecado e eu não vou com vocês. Lembra? Quando o povo fez um bezerro de ouro achando que Moisés tinha morrido e resolveu fazer um bezerro de ouro para adorar e esqueceram de Deus. E aí Deus fala assim, ó, Êxodo 33, versículo 3b, diz assim: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Olha isso. Deus está falando: você é obstinado, você é extremamente duro, você não se arrepende, então não vou com você. Aí o versículo 4 de Êxodo 33: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eu vou explicar isso aqui. Eles tiraram os atavios. Sabe que os atavios? As joias. Tiraram todas as joias. E Deus fala: é para tirar mesmo. E eu vou explicar por quê. Olha o versículo 5, Êxodo 33, 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Eu vou pensar, mas olha só, tira os atavios. O que é isso? Os atavios é tudo aquilo que fez o povo pecar. Você sabe, eram as joias. O que fez o povo construir o bezerro de ouro? Foram as joias, eles tinham ouro. Eles tinham as joias, os atavios. E o Senhor está falando: tira tudo. Arranca os atavios. Tira, se desfaz daquilo que fez você cair. Escute o que eu estou te dizendo. Se tem companhias que fazem você pecar, se afaste delas. Se tem atitudes que você tem tomado, que você sabe que entristece a Deus, rompa com elas. Se há relacionamentos que você sabe que não está glorificando a Deus, mude agora, para que a glória de Deus venha. A Bíblia diz: quando você romper, eu vou pensar o que eu vou fazer. Deus ainda não tinha decidido, mas ele diz: primeiro toma uma atitude aí, sabe, para que a glória de Deus venha, para que Deus se manifeste. A primeira atitude é nossa. Diga: a primeira atitude é nossa. Arrependimento, meu bem. Tem que cortar, tem que tirar os atavios. Tira. E vai para a humilhação. Se arrepende. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o potente Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. No tempo de Deus, Deus vai pensar. E aí Deus vai pensar o que vai fazer. Então nós precisamos romper com um motivo que nos faz pecar e nos faz perder a presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Atos 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sim, assim, os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, a presença do Senhor, ela só vem se houver arrependimento. Você está entendendo? Você pode dizer aleluia. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para romper, eu vou falar só rapidinho sobre 3 coisas, eu já vou terminar essa aula, já está acabando, tá bom? A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é arrependimento. Quando nós nos arrependemos, Deus vê isso. E a Bíblia diz que o refrigério da presença de Deus volta. Aleluia! É o que está em Atos 3,19. Segunda coisa que nós precisamos fazer. Veja, estamos com 29 minutos dessa aula. Faltam mais 5 minutos e eu vou fechar. Atenção aí, olha lá. Nós precisamos entender que nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus no meio da igreja. Escute isso. Nada pode substituir a presença de Deus. Dinheiro não pode substituir a presença de Deus. Ah, a gente vai fazer o que aquele irmão está falando porque o dízimo dele é bom, então eu vou consentir que isso não pode substituir a presença de Deus, sabe? Uma boa eloquência também não substitui a presença de Deus, porque a Bíblia diz que a letra mata, só o Espírito vivifica. Isso aí é presença de Deus manifesta, é quem vivifica, sabe? Então dinheiro não serve, eloquência não serve, talentos, sou um grande músico, toco para multidões e então eu tocando vai substituir a presença de Deus. A morte estará presente, a morte espiritual estará presente se a glória de Deus não estiver manifesta. Nada pode substituir a glória de Deus. Olha aqui o que diz a Bíblia. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 1 e 2. 1 e 2, vamos lá ver e a gente está encerrando. Glória a Deus. Êxodo 33, 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Escuta aí, ó. Deus está dizendo assim, ó: Você vai, Moisés, mas eu não vou. Vou mandar um anjo. Um anjo que vai me substituir. E aí vocês vão para a terra, porque eu não falei que eu ia dar? Então vocês vão. Vão lá. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Nada pode substituir a presença de Deus. O anjo é uma coisa boa? É. Mas não substitui a presença de Deus. E tem tanta gente aí querendo amar os anjos, adorar os anjos, ver anjo. Para com isso, irmão. Se Deus quiser mostrar, amém. Mas a nossa adoração é do Senhor, amém? Glória a Deus. Agora escuta isso. O Senhor falou que ia mandar um anjo, mas ele não ia. Muitas vezes. E ele disse que ia dar terra. Então, às vezes, a presença de Deus já foi extinta. Nós estamos herdando bênçãos, nós estamos recebendo uma coisa grande que Deus tinha nos prometido, porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Muitas vezes a gente recebeu a bênção, mas a gente já neutralizou a presença de Deus. E aí, a presença manifesta de Deus é substituída pela bênção que Deus me deu. Você está perdido. Porque a bênção vai ser corrompida, corroída, porque as bênçãos, elas são terrenas, estão daqui, ó. Ah, eu recebi uma coisa terrena, ela vai corroer, ela vai corromper, daqui a um tempo ela não tem mais nenhuma graça. E aí a glória de Deus, como não estará lá, haverá morte naquele lugar. E aquilo que era tão bom, passou a ser um peso para nós. Sem a presença de Deus, as coisas maiores que nós conquistamos se tornam pesos para nós, porque só a presença de Deus traz leveza e alegria. Aleluia! Então não troque a presença de Deus pelas bênçãos. Não troque a presença de Deus pela cultura. Não troque a presença de Deus pelos anjos. Queira a presença de Deus. O arrependimento e o entendimento de que nada substitui a presença de Deus vai lá você amar a presença de Deus. Amar! Aleluia! Nós precisamos amar a presença de Deus. E a terceira, junto com a quarta coisa, a terceira coisa que eu quero falar com você é que os líderes, atenção você que é líder, os líderes precisam chorar pela presença de Deus no meio da igreja. Se você é líder, você que é pastor, você que é líder, se você faz esse concerto com Deus,
se você chora na presença de Deus e pede a glória, pede a Shekinah, pede a presença manifesta de Deus, o povo vai seguir você. O povo vai seguir o teu exemplo. E então a glória virá sobre o povo. É a Bíblia que diz. Olha só isso aqui, ó. Êxodo 33, verso 7, nesse cenário que Deus ia, que não ia, que Deus agora não vai mais, olha aqui. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para fora do arraial, para si fora do arraial, para ele, fora do arraial, desviada, longe do arraial, porque o arraial estava em pecado. Deus estava insatisfeito com aquele povo e ele leva a tenda para fora do arraial. E a Bíblia diz, e chamou-lhe tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava fora do arraial. Olha só, olha o povo seguindo. Então o líder foi para lá, foi para a tenda da congregação, foi para a presença de Deus, foi clamar ao Senhor por uma mudança. Quantas vezes, irmãos, nós queremos ver mudança, queremos ver um romper de Deus e nós estamos parados, não buscamos a Deus, estamos conformados, achamos que está tudo bem assim mesmo, obra de Deus, reino de Deus, é glória de Deus presente, senão é obra de homem. E o povo vai seguir os seus líderes. Se você quer líder e você chorar na presença do Senhor, a Bíblia diz, chorem ministros no altar, aleluia. Nós precisamos chorar para que o povo acompanhe, para que o povo veja a glória de Deus sobre nós e entre nessa presença também. Então a glória virá sobre a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 33, versículo 8 a 10, diz assim, aconteceu que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhavam para Moisés pelas costas até que ele entrasse na tenda. Olhando o exemplo da liderança. Você que é líder, eu que sou líder, nós somos exemplo. Se a gente deixar de lado a presença, se a gente começar a contar anedota nos púlpitos, se a gente começar a trocar as mensagens por piadas ou por exemplos pessoais, nós estamos matando o rebanho. Nós precisamos da glória de Deus para que a presença venha sobre nós, buscando a presença de Deus, pregando a palavra pura, e então o povo vai acompanhar e vai receber a glória de Deus também. Você pode dizer aleluia? Aleluia! Isso é grave, irmãos, isso é sério. Olha só, quando o povo viu Moisés, o povo seguiu. O povo olhou Moisés, olhou o exemplo de Moisés. E olha só o versículo 9 e 10, assim, aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. A glória vinha sobre o povo, porque o povo acompanha a liderança. Líder fraco, líder vazio da presença de Deus, povo fraco, povo vazio. Líder ungido, cheio da glória de Deus, com a presença manifesta de Deus, igreja fortalecida, povo fortalecido, glória manifesta presente no meio da igreja. Aleluia! Que Deus traga sobre nós a sua glória manifesta. Então nós dissemos que para trazer a glória de Deus de volta, é preciso arrependimento. Primeiro, é preciso entender que nada substitui a glória de Deus. Segundo, terceiro, os líderes precisam chorar pela presença de Deus, para que o povo siga o exemplo. E a quarta e última coisa, querido, é preciso almejar a presença de Deus. Precisamos desejar a presença. A presença manifesta de Deus só virá se você desejá-la. Essa é a história dos grandes avivamentos. Todas elas começaram com alguém debaixo de oração, desejando, almejando a glória de Deus. E aí você vai ver na história a glória de Deus se revelando, a unção de Deus vindo sobre o povo, o avivamento chegando, porque alguém almejou a presença de Deus. Você está almejando a presença de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Êxodo 33, verso 13 a 15, quando você almeja a presença de Deus, a glória manifesta aparece. Olha aqui a Bíblia dizendo aqui, ó, Êxodo 33, versículo 13 a 15, assim, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, Moisés orando, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Moisés chora. Moisés diz, Deus, o que o Senhor decidiu? Senhor, nós tiramos os atavios. Senhor, nós nos arrependemos. Qual é a tua decisão, Senhor? E olha o que Deus fala com Moisés. Aleluia. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés diz, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui.
almejando a presença de Deus. Aleluia! Querido, o grande desafio para nós é vivermos esse século debaixo da presença manifesta de Deus. O grande desafio para nós é rompermos com os pequenos pecados, as pequenas coisinhas, matarmos as pequenas raposinhas, que são as coisas mais parecem insignificantes, mas que estão minando a presença de Deus na nossa vida. E quando nós fizermos isso, e quando nós almejarmos a presença de Deus, e quando nós chorarmos pela presença de Deus, quando nós nos rendemos, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu recebo isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, querido. Que a presença de Deus esteja sobre a tua casa. Que a presença manifesta de Deus esteja sobre a igreja de Mício. Esteja sobre a tua igreja local. Que a presença de Deus comande o teu ministério, a tua vida, o teu casamento, a tua casa, tudo que você tocar. Que seja a presença manifesta de Deus na tua vida. E eu deixo com você esse versículo para fechar. Não perca a segunda aula. Nós vamos falar sobre essa presença poderosa. Vamos entrar nos detalhes disso. Tenho certeza que Deus vai abençoar. Em nome de Jesus. E deixa o que disse o Senhor. Êxodo 33, versículo 14. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A presença revelada de Deus, a presença manifesta de Deus irá contigo. Que o Senhor te abençoe ricamente com a sua presença manifesta. Em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.